A minha empresa saiu de 5 para 70 funcionários em um ano e eu não sabia nada sobre gestão na época. E eu tive que aprender no meio do caminho. Só que qual que era o problema? Eu não entendia das áreas que eu tinha que contratar pessoas. Então, como é que você faz para contratar pessoas e até delegar as atividades de uma área que você não faz ideia, que você não entende? Você, no seu caso, você entendia de todas as áreas para contratar as pessoas? Então, no meu tamanho, ainda dá para que eu faça essa contratação. Por quê? Porque como eu ainda estou envolvida muito na operação, sei um pouquinho que precisa do copy, do suporte, tudo isso. Mas eu entendo que quando a empresa começa a crescer, para o número que você falou, por exemplo, de 70 pessoas, às vezes até 40, 50, aí você tem que trazer um profissional especializado em contratação. Porque a gente deixa passar, por mais que eu tenha, quais são os meus valores, o que essa pessoa tem que fazer, tem muita coisa ali que a gente deixa passar. E é a mesma coisa, a gente não vai estudar recursos humanos para conseguir fazer uma contratação, porque tem gente que já se dedicou a isso. E hoje tem um monte de ferramenta, né? O DISC, outros testes aí, Enneagrama e tudo isso, para poder fazer a contratação mais exata. E isso, no longo prazo, economiza muito, né? Porque você diminui a rotatividade, gente entrando e saindo, problemas com a própria equipe, entrega. Então, quando eu comecei, assim, e até hoje eu contrato assim. Claro que hoje já aprendi um pouquinho mais assim, quais são os valores dessas pessoas, conecta um pouco a disponibilidade dela de tempo, a disponibilidade dela do longo prazo e tudo isso. Mas, de fato, eu acredito que no começo dá pra gente ir fazendo às vezes ali, depois precisa de terceirizar mesmo. Não sei se o Lucas pensa assim. Como que é o processo de contratação lá na sua empresa? Então, bom, posso falar do passado e de hoje, né? No passado, o que acontece? Eu fiz um pouco de tudo. Então, eu sabia o mínimo o suficiente para conseguir cobrar as outras pessoas. Então, eu sabia um pouco de tráfego, eu sabia um pouco de CRM, apesar de ter feito as cagadas lá no começo, mas enfim, fez parte do aprendizado. Eu sabia um pouco de suporte. Então, assim, eu acho que quando você não sabe nada da função e você vai contratar uma pessoa júnior, esse é o pior cenário possível. Porque você não vai conseguir ensinar essa pessoa, você não vai conseguir cobrar essa pessoa, você não vai conseguir dar feedback para essa pessoa. Então, assim, o que eu acredito se você não tem a menor ideia como cuida da parte de tecnologia, então você precisa trazer uma pessoa um pouco mais sênior. Uma pessoa um pouco mais preparada para que ela consiga cuidar da parte técnica do negócio. Obviamente que aí tem os valores, tem a parte da entrega, tem a qualidade, etc. Mas assim, a parte técnica você não vai poder ensinar. Eu não consigo ensinar o nosso desenvolvedor a programar na linguagem X, nem sei qual é a linguagem. Nem validar se o que ele tá fazendo tá bem feito ou tá mal feito. Não, no máximo eu consigo, assim, sei lá, entrar na plataforma e falar, isso aqui não tá quebrado, né? Tá feio isso aqui, sei lá, posso dar uma questão objetiva do produto final, mas eu não consigo falar, não, isso aqui você tem que mudar a linguagem aqui, colocar esse código aqui, porque eu não tenho a menor ideia. Do mesmo jeito que eu não sei ligar uma câmera aqui e falar, não, aqui eu tenho que apertar o foco X ou o foco Y. Então, assim, eu acredito que a Hotmart, eles falam muito isso, né? Sempre que eles começam uma nova área, eles têm a cultura do seniors first, que é você trazer uma pessoa sênior que já sabe daquilo, que vai conseguir montar essa equipe, que vai saber como cobrar, que vai saber como começar. Então, enfim, eu acho que isso é um jeito bem interessante. Assim, hoje a gente já tem as equipes estruturadas, né? Então, geralmente, a gente acaba contratando pessoas mais júnior ou, enfim, que estão no nível mais intermediário. Mas se você está começando, eu acredito que é mais interessante, se você não souber cobrar, você trazer uma pessoa mais sênior. Mas eu acho que um ponto que eu tenho parecido com a Ana, justamente ter feito tudo ajuda muito. A pessoa de tráfego, assim, se ela quiser me engambelar, ela não vai conseguir me engambelar. Né? Hoje, obviamente, eu não mexo mais na ferramenta e tal, mas assim, mas a taxa de captação tá 7%. Eu falo, desculpa, tem alguma coisa errada. Então, eu sei, né? Eu consigo ter esse feeling, né? Um negócio que a experiência acaba trazendo, né? De falar, não, peraí, alguma coisa tá errada. O que tá acontecendo? A gente tá com um problema, nossa página não tá carregando, a gente tá com, sei lá, com a contagem duplicada, porque o pixel tá 2 vezes, mas assim, não que seja impossível, mas assim, vai ser difícil a pessoa me passar para trás nesse sentido. Justamente porque eu tive que fazer todo esse começo. E isso acaba sendo muito importante. Tem até um conceito, né, que é você aprender em T. Não sei se vocês já viram como é que é isso, né? Não, conta aí. Um T, ele basicamente tem a parte de cima e a parte de baixo, né? Então, o conceito você precisa aprender um pouco de tudo em alguma área, né? Então, vamos falar do lançamentos. A gente está falando de lançamentos, então você tem que aprender um pouquinho de CRM, você tem que aprender um pouquinho de copy, tem que aprender um pouquinho de design, um pouquinho de vídeo, um pouquinho de tráfego. Só que assim, você não vai conseguir se aprofundar em tudo. E a parte de baixo do T é quais são as áreas que você vai realmente se aprofundar. Então, vamos aprofundar na estratégia, vamos aprofundar no tráfego, vamos aprofundar... Então, assim, para mim, isso fez muito sentido. E eu acabei passando
assim, não foi um negócio pensado, não, vou aprender tudo. Era tipo assim, não, precisamos de alguém que saiba, que faça o nosso CRM, precisamos de alguém que suba a campanha no Facebook, precisamos de alguém que gerencie a equipe de suporte. Então, assim, a gente errou muito nesse caminho, né? Justamente porque não trouxe uma pessoa sênior. Teve o maior lançamento que a gente fez em termos de freela. A gente contrata freelancer para fazer as vendas. A gente ligava para a pessoa, fazia a venda, o que a gente fez? A gente pegou um papel, cada fila tinha um papel que ele anotava assim, os dados da pessoa num papel. Imagina isso, que surreal. E tinha uma equipe Gigante. 50 pessoas. E aí depois eu não conseguia ler o que estava escrito, o papel tinha se perdido. Aí você fala, meu, que surreal, que estupidez, né? Mas é isso, é o aprendizado de trazer pessoa júnior que não sabe o que está fazendo.